todos, sejam muito bem-vindos à nossa terceira videoaula do curso de Vídeo Instrumentalismo. A gente vai entrar agora no aspecto mais técnico do curso e é importante a gente falar sobre a natureza da tecnologia do vídeo, né? O que é o vídeo e como que ele permite hoje os artistas visuais estarem trabalhando com a imagem em movimento. Numa segunda fase dessa aula, eu vou falar sobre o VJing como uma arte cibernética e como é utilizado a tecnologia dos computadores para se obter essa responsividade imediata, essa relação de tempo 1 para 1 nas performances audiovisuais. O vídeo é uma mídia que permite que a gente possa gravar, copiar, reproduzir, transmitir e exibir conteúdo visual em movimento. Os sistemas de vídeo eles variam em alguns aspectos, né? No caso a gente tem ali a resolução da qualidade, a gente tem a proporção de tela, que é o chamado aspect ratio. Quem trabalha com edição vai saber muito bem o que é isso. A gente também tem o frame rate, que é a taxa de quadros por segundo que a imagem é reproduzida. A gente também tem capacidades de cor, né, e outras qualidades, outras diferenças que variam bastante. Existem variantes analógicas e digitais que podem suportar uma variedade diferente de mídias, né, como a transmissão de rádio, a rede de streaming, fitas magnéticas, arquivos de computador, entre outros. É importante também a gente nomear aqui as diferenças entre a tecnologia do filme e a tecnologia do vídeo, começando que o filme existe apenas numa mídia física, enquanto que o vídeo, ele tanto analógico como digital, ele pode existir tanto numa mídia física como também numa transmissão a partir do uso da eletricidade. No caso do filme, a tecnologia é muito baseada na fotografia analógica. No caso, a gente utiliza uma câmera para focar um ponto de luz para poder ali registrar um breve momento do tempo com uma imagem, né? A gente utiliza ali bombinas de filme, no caso do cinema, para poder colocar essas tiras de negativo a uma velocidade de 24 quadros por segundo, para que a gente possa simular, gerar o movimento entre essas imagens. Já no caso da tecnologia do vídeo, a gente vai encontrar duas variedades, o vídeo analógico e o vídeo digital. No caso do vídeo analógico, a gente vai encontrar que ela é formada por um sinal eletrônico, onde o brilho, o som e as cores são gerados, representados a partir de uma variação rápida entre a frequência e a amplitude da fase de um sinal elétrico. Já o vídeo digital, ele representa as suas imagens e o som a partir da informação de dados binários. Ele vem numa variedade de formatos diferentes. Alguns formatos de vídeo digital são armazenados em um estado compactado utilizando codecs, né? Esses codecs eles são utilizados para que o arquivo possa ter seu tamanho reduzido. O vídeo funciona através de uma fonte que impulsiona um sinal. Esse sinal passa por um processamento e tem como resultado sua exibição ou o seu armazenamento. No caso do analógico, temos uma fonte de luz que passa por uma entrada, uma câmera capturada por um sensor, que transforma esses impulsos elétricos em uma imagem de vídeo, né? Essa imagem ela pode ser tanto armazenada como transmitida, seja numa mídia VHS, uma mídia DVR. No caso do digital, as informações da imagem são capturadas em dados binários e diretamente armazenadas, sendo assim transmitidas como um vídeo para uma fonte de saída, que pode ser tanto um monitor, né, uma televisão, um projetor, um celular, enfim. O vídeo analógico e o digital pode ser transmitidos via a utilização de diferentes tipos de cabos e através também de ondas de rádio. Normalmente a transmissão por ondas aéreas, né, tem um custo muito maior, é muito mais caro e às vezes também se requer uma licença especial para isso.
né? Ainda mais quando você vai trabalhar com alto alcance, entendeu? Então esse sinal ele pode interferir em uma série de outras frequências. Os cabos comuns para transmitir vídeo entre diferentes sistemas, a gente vai encontrar ali vários, né? Do analógico, a gente tem o vídeo composto, que é o RCA, o S-vídeo, o vídeo componente, que seria o RCA em 3 canais, né? E o mais conhecido de todos, eu acho, que é o VGA. No caso do vídeo digital, a gente tem o SDI, a gente tem o HD SDI, a gente tem o HDMI também, DVI, o DisplayPort e o Ethernet. Quando a gente pretende armazenar esse sinal de vídeo numa mídia física, no caso do analógico, a gente pode utilizar as fitas VHS. Né? No caso do vídeo digital, a gente pode tanto usar o DVD, o Blu-ray, HDs também, discos duros, né? Smartphones, cartões de memória, enfim, uma variedade de outras possibilidades. Algumas vezes o vídeo ele é armazenado num formato compacto, né? Para a gente poder reduzir o tamanho do armazenamento, não ocupar tanto espaço no HD, por exemplo, né? E a gente acaba, para isso, tendo que diminuir também um pouco a sua qualidade. Ao trabalhar em computador, nós estamos trabalhando com o vídeo na sua forma digital, né? E a gente acaba ali se deparando com os codecs, né? As extensões desses arquivos de vídeo. Essas extensões elas vão definir a maneira como nós vamos trabalhar com os áudios, com as imagens, enfim, com os dados daquele arquivo. Quando representado em forma digital, eles podem apresentar alguns codecs que são considerados codecs sem perdas. Então a gente ali não vai ter nenhuma perda de qualidade, né? Nenhuma diminuição da quantidade de pixels que estão naquele arquivo. E outros codecs são com perdas, né? E aí sim sofrerão uma redução na qualidade quando a gente compacta o arquivo. Codecs geralmente são uma troca entre tamanho, qualidade e quantidade de trabalho necessária para extrair dados do arquivo. O fluxo do vídeo analógico também pode ser capturado e convertido para sinal digital, tanto para armazenamento como para uso em tempo real. Porém, aí demanda uma transformação desse arquivo, né? Precisa ali de uma conversão desse sinal analógico para o sinal digital. Como um vídeo codec funciona? O vídeo não compactado contém o valor exato para cada pixel em uma imagem. A imagem, à direita, como a gente pode ver, ela trata de um estudo do pesquisador Leon Harman. Essa imagem ela foi escolhida para ilustrar seu estudo sobre reconhecimento facial. Demonstra o mínimo número possível de pixels que permite o reconhecimento de uma imagem pelo ser humano. A imagem, nesse caso, ela tem 15 por 17 pixels em dimensões, totalizando assim 225 pixels. Só para vocês terem uma ideia, uma imagem em HD, em alta definição, por exemplo, de 1920 por 1080, ela tem 2.073.600 pixels. Então é muito pixel. No caso, a gente está vendo aqui uma imagem bem reduzida, bem compactada, né? Cada pixel dessa imagem é um dos 8 tons de cinza do preto ao branco. Nesse caso, podemos representar essa imagem como uma sequência de 225 números, onde cada um desses números contém uma informação de 0 a 7 de cinza. O vídeo compactado utiliza algoritmos especiais para encontrar pontos em comum na imagem e armazena um valor em um formato reduzido. Quando a gente reproduz a imagem, o formato ele tem que ser descompactado em uma imagem não compactada. Bom, durante as performances audiovisuais tem alguns tipos de codec que nos ajudam, facilita ali a manipulação do arquivo. Tem outros codecs que mantêm o arquivo muito mais
complicado e limita um pouco algumas qualidades e possibilidades, né? Quando a gente vai utilizar imagens estáticas, né, a gente vai encontrar ali 3 codecs que são bem conhecidos, são os principais, vamos dizer, que é o TIFF, né, o PNG e o JPEG. No caso do TIFF, o TIFF é um codec de alta qualidade, certo? Ele é um arquivo descompactado, tá? Suporta o canal alfa. Mais à frente a gente vai ver como utilizar o canal alfa, tá? E o arquivo ele tem um tamanho grande, ele ocupa um grande espaço de armazenamento. No caso do PNG, ele é um pouco similar, ele tem alta qualidade, ele também suporta alfa e ele tem ali um tamanho de médio a grande. E a gente também encontra o JPEG. O JPEG ele é um arquivo de baixa qualidade, certo? Ele não suporta o canal alfa e ele tem um tamanho baixo para o armazenamento. Então, dependendo ali das suas capacidades, das suas possibilidades, do que os seus equipamentos permitem, do que o seu projeto ele busca, você ali pode escolher entre essas 3 formas de trabalhar, quando utilizando imagens estáticas. Quando você vai trabalhar com vídeo, a gente tem ali vários codecs, né? É bem variada a quantidade de codecs, mas aqui eu vou mencionar 3 que são mais utilizados nas performances audiovisuais. A gente tem o H264, que ele tem um tamanho menor, na verdade, ele ocupa um espaço pequeno ali de armazenamento, mas ele também tem uma qualidade ali de baixa a média, né? E ele tem também ele possibilita também um menor número de filmes simultâneos quando você está trabalhando ali com imagens em tempo real. Quando a gente trabalha com ProRes, a gente vai ter uma qualidade muito boa. O canal alfa ele é opcional também, quando a gente vai exportar esse arquivo ou vai transformar esse arquivo. O tamanho de armazenamento, o tamanho do arquivo, ele vai de médio para grande. É uma boa escolha para editar filmes, né, num programa de edição. O arquivamento e a reprodução desses arquivos eles são de alta qualidade. O RAP ele é um codec otimizado para a reprodução de arquivos em tempo real, né? Ele é de baixa a boa qualidade, ele tem o alfa como opcional também. O tamanho dele de armazenamento é de médio para grande e ele é muito utilizado porque ele permite ali uma reprodução muito suave dos arquivos, né? Principalmente arquivos de alta resolução, tanto em HD como em 4K. Tem 3 maneiras principais de gerar fluxo de vídeo de um computador. O fluxo ao vivo são geralmente através de câmeras, fluxos de rede, saída de outro software, dispositivos de captura analógicos e digitais. Quando a gente trabalha com mídias pré-renderizadas, nós temos filmes, imagens estáticas, GIFs animados e PDFs. Também temos geradores em tempo real, que são sintetizadores de vídeo, linguagens de código criativo como GL, SL e SF, Quartz Composer, Processing, Open Frameworks e outros. Nós podemos encontrar 3 maneiras principais de gerar fluxos de vídeo. Primeiro a gente vai encontrar os displays. Nesse caso a gente vai ter os projetores, televisores, paredes de LED. Quando a gente vai gravar, a gente vai ter o DVR, a captura de arquivo de vídeo. E quando a gente quer transmitir, temos compartilhamento de vídeo entre aplicativos, streaming de rede, YouTube, Facebook. Noise
one 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 solo, media one 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 deadly media one 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 fun media one 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 deadly media one 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 fun media one 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 deadly media one 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 fun media one 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 deadly media one 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 fun media one one media one one solo, media one one media one one solo, media one one deadly media one 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 media one media one. Bom, pessoal, o que é responsividade e por que ela é importante para as performances em tempo real? Nesse momento a gente vai ver como o ato do VJing pode ser considerado também uma arte cibernética. A gente vai conversar um pouco sobre que tipos de interfaces podem ser utilizadas para controlar computadores, né? O que é o MIDI, o que é o DMX, o que é o OSC, que tipo de protocolos de comunicação são esses. Para a performance ao vivo, particularmente para as músicas ao vivo, o elemento da improvisação e capacidade de resposta combina a energia e a qualidade efêmera da performance de uma maneira que as imagens pré-renderizadas e codificadas por tempo não podem. A capacidade de resposta inclui a capacidade de agir e reagir no momento. A presença de efeitos em tempo real e imagens com resposta de áudio aumenta a relação sinestésica entre imagem e som, criando assim uma experiência ao vivo para o público. O cientista Norbert Wiener definiu a cibernética em 1948 como um estudo científico do controle e da comunicação entre o animal e a máquina. O objetivo de muitos artistas, incluindo artistas visuais, é ter uma interface próxima e imediata com os computadores, para torná-los expressivos. Uma última análise, o objetivo é alcançado com o uso de máquinas, em geral tornando invisível a presença do computador. No caso dos VJs, eles fazem que as interfaces com computadores alcancem o objetivo de usá-los como uma extensão deles mesmos, utilizando interfaces físicas para unir o controle humano, o pensamento artístico, com a potência da máquina. Por exemplo, a gente encontra nos instrumentos musicais tradicionais e não tradicionais que podem ser usados para interagir com computadores e criar assim visuais. Muitos instrumentos digitais usam o protocolo MIDI, mas os instrumentos analógicos também podem às vezes ser adaptados ou usados por técnica de análise de dados. Mesas de controle e placas também são um exemplo. Uma das interfaces mais comuns para trabalhar com eletrônicos em shows, eventos, produção geral de artes, de mídia, são as mesas de controle. Os exemplos incluem placas de som, botões, controles deslizantes, outros controles mecânicos, físicos. No entanto, eles geralmente não são projetados para a mesma forma de controle instrumental. Telas touch. São tablets, smartphones, outros tipos de tela de toque comumente usados para criar representações virtuais de interfaces, de estilos de instrumentos musicais e de mesas de controle. Aqui, geralmente, há uma troca entre flexibilidade da interface e a falta de feedback tátil. Outra interface também muito comum são os controladores de videogame, os joysticks. É outro método comumente usado para interface com máquinas. As informações passam de um sistema para o outro a partir de certos protocolos de dados. Um protocolo é um método acordado de comunicação entre sistemas diferentes. DMX, MIDI, OSC são as árvores dos protocolos mais comuns para o compartilhamento de dados de controle entre sistemas para as apresentações ao vivo. O protocolo HID também é encontrado algumas vezes. Ele serve, por exemplo, para usar um controle de videogame com determinados softwares. Os dados de controle são a versão digital
de um sinal de controle e, de certa forma, se assemelham ao conceito de uma variável numa programação. Um valor que corresponde a um parâmetro específico ou representação física que geralmente é ajustado por um fornecedor externo. Com respeito aos protocolos de dado e comunicações de controle, as interfaces físicas são conectadas através de USB, cabos Ethernet, MIDI, DMX e sinal Wi-Fi. Sliders, botões, joysticks e outros controles fornecem dados genéricos de controle que podem ser mapeados para qualquer parâmetro em softwares. O MIDI significa Interface Digital de Instrumento Musical. Ele é um protocolo de tecnologia de música padrão e conecta produtos de muitas empresas diferentes, incluindo instrumentos musicais digitais, computadores, tablets, smartphones. Originalmente ele foi desenvolvido no início dos anos 80 e é utilizado no mundo inteiro por músicos, DJs, produtores, educadores e artistas para criar e executar seus trabalhos artísticos. O MIDI possui seu próprio conector, mas a maioria hoje dos equipamentos possui portas USB para uma conexão direta com o computador. O MIDI também pode ser enviado digitalmente, diretamente entre o software, no mesmo computador ou numa rede local. O MIDI possui um número finito de valores de controle que podem ser transmitidos. O DMX, sigla para Digital Multiplex, é um padrão da indústria para a rede de comunicação digital, que são comumente usados para controlar iluminação e efeitos, especialmente em teatros e espaços musicais. Originalmente foi desenvolvido em 86. Já passou por uma série de revisões, a mais atual, a última, foi criada em 2008. O DMX também se expandiu para uso em iluminação arquitetônica e de interiores não teatrais. Possui seu próprio tipo de conector, mas muitos controladores modernos possuem portas Ethernet para uma conexão direta a um computador. O protocolo DMX Ethernet mais comum é o ArtNet. O OSC, protocolo Open Sound Control, é utilizado para a rede de sintetizadores de som, computadores e outros dispositivos multimídia para fins como desempenho musical ou controle de exibição. As vantagens do OSC sobre o MIDI e o DMX, elas incluem uma interoperabilidade, precisão, flexibilidade e expansibilidade. Diferente do DMX e do MIDI, o OSC não possui seu próprio tipo conector. As mensagens OSC são enviadas por rede local. Qualquer sistema sem fio que possa conectar dois sistemas suportados normalmente funcionará para o OSC. Os dados sensoriais são usados para descarregar ações responsivas humanas para o computador, solicitando essencialmente que as máquinas realizem tarefas destinadas a uma pessoa. Isso pode permitir que os artistas humanos se concentrem em outras tarefas ou podem fazer parte de sistemas totalmente automatizados. As entradas de áudio podem ser utilizadas para obter informações de som em um computador. Pode ser analisado para criar elementos reativos sonoros na imagem e nos dados de controle. As entradas de vídeo podem ser usadas para obter imagens em um computador. Pode ser usado como parte da composição ou da experiência, ou analisado para ter recursos visuais ajustados automaticamente com base nas propriedades da imagem, como o rastreamento da posição de um rosto. Quando usados para capturar seres humanos vivos, artistas ou público, que têm a capacidade de reagir, eles também se tornam parte do corpo cibernético. Os sinais de dados de controle digital gerados a partir de sistemas especializados de análise de áudio, vídeo, são frequentemente transmitidos entre as ferramentas de software ou hardware usando os protocolos MIDI, OSC e DMX.